Eu passei os últimos 90 dias testando cada exercício de abdômen que você pode imaginar, desde a prancha que parecia uma eternidade para terminar, ou até mesmo o temido Dragon Flag, ou o voo do dragão, como você quiser chamar. Fiz tudo em casa, usando só o peso do corpo e o que a ciência da biomecânica tem de mais moderno. E o que eu descobri com isto? Bom, eu descobri que 90% dos gurus ou estão mentindo para você, ou eles são apenas mau caráter mesmo. E já vamos direto ao ponto. No último lugar, ou no Tier D, tá o abdominal completo, aquele que você sobe até quase beijar o joelho. Eu sei, ele é o preferido nos filmes de luta e dos testes militares, mas na vida real ele é um dos piores exercícios que você pode fazer. E aqui eu já vou te mandar um papo reto que dói mais do que o exercício. Seu abdômen só trabalha na verdade nos primeiros 30 graus de subida. Depois que as suas costas saem do chão, o abdômen tira férias e quem assume o controle são os flexores do quadril, especificamente um músculo chamado psoas. Só tem um problema, o psoas está ligado direto à sua coluna lombar. Quando você insiste em fazer 1000 abdominais completos, você está fortalecendo um músculo que puxa sua coluna para frente, criando uma postura de pato e uma dor crônica nas costas. Aí você tá lá focadão fazendo sua série de 100 abdominais para ficar com um tanquinho shapeado, termina o treino com o abdômen ardendo, mas com a coluna de um idoso de 90 anos e uma barriga que parece maior por causa da má postura. Esse abdominal é só nostalgia pura e não treino de verdade. E no Tier C, tem 2 exercícios que até tentam ser bons, mas falham miseravelmente na execução. O campeão aqui é o abdominal bicicleta. Ele sempre aparece no topo das listas de melhores exercícios, mas isto é porque os cientistas medem apenas a eletricidade do músculo, não quanto você está moendo seus discos intervertebrais. O grande problema aqui é o cisalhamento. O nosso abdômen foi feito para estabilizar o tronco, não para ficar parecendo um liquidificador humano. Se você ficar girando seu corpo de um lado para o outro como se você estivesse tendo um ataque epilético, gera uma torção na coluna que é um convite para uma hérnia de disco. Além disso, a maioria das pessoas fazem isso com tanta pressa que a inércia faz 90% do trabalho. Seus cotovelos estão lá, voando, mas é o abdômen que está lá, relaxado, só assistindo o show. Se você não estiver fazendo isso em câmera lenta, é só perca de tempo e risco de uma cirurgia. O mesmo vale para o giro russo. Se não for controlado, é só uma coreografia de dança. Olha só, imagine o seu tronco como um barril. O tanquinho é a frente, os oblíquos são as laterais e por baixo de tudo existe o transverso do abdômen, que é a sua cinta modeladora natural. A função desse conjunto não é ficar te dobrando ao meio como se você fosse um origami humano. A função principal é a estabilização. O abdômen serve para proteger a nossa coluna e impedir que quebre quando a gente carrega algo pesado. Por isso que os melhores exercícios são os de anti-extensão. Sabendo disso, vamos para o Tier B, onde está o básico que funciona, pranchas e elevação de perna. Mas pelo amor de Deus, gente, não é aquela prancha passiva que você fica olhando pro relógio pensando no que você vai jantar. Se você estiver conseguindo ficar 5 minutos numa prancha, você não está treinando, você só está meditando. Para a prancha valer a pena, ela precisa ser ativada. O segredo aqui é simples. Em vez de você ficar só segurando seu peso, você vai tentar ativamente esmagar o chão. Você vai puxar os cotovelos em direção a seus pés e esprema os glúteos com força total. Eu te garanto que 30 segundos fazendo isso vale mais do que 10 minutos fingindo que você está treinando. E também tem a elevação de pernas deitado. É um bom exercício, mas 99% das pessoas erram porque deixam a lombar levantar. Se estiver passando uma formiga que seja por baixo das suas costas, o exercício é do quadril, não do abdômen. Para funcionar, você tem que manter o tempo todo sua lombar no chão. Se não houver esse controle, você só vai estar balançando suas pernas esperando um milagre que não vai vir. Se você está assistindo o vídeo até agora, parabéns! Você já é mais inteligente que a média dos ratos de academia que só sabe fazer um abdominal curto. Você já entendeu que treinar abdômen não é só sobre se sacudir no chão, é sobre controlar a coluna. Agora dá uma respirada funda, pega um copo d'água porque a gente vai sair do básico. Se você está em busca de um core que aguenta pancada, um tanquinho de verdade de responsa, presta atenção no que vem agora. O Tier A é onde o filho chora e a mãe não vê. O brabo aqui é a canoinha. Ele é o exercício básico dos ginastas olímpicos. E se você já viu o abdômen de um ginasta, sabe que os caras não tá pra brincadeira. E você sabe por que ele é melhor do que a prancha? Isso é porque ele te coloca em uma desvantagem mecânica cruel. Traduzindo, você tem que forçar a sua lombar no chão com tanta força que não consiga passar nem ar. Com isso, seu abdômen vai ficar tão duro quanto uma pedra. Se você não consegue dominar a canoinha, você não tem o direito de reclamar que não tem um tanquinho embaixo dessa camiseta. E neste mesmo nível de dificuldade, tem também a elevação de pernas pendurado. Mas não é para você ficar balançando igual um chimpanzé, pelo amor de Deus.
O objetivo não é levantar os pés na barra usando o impulso. Você vai tentar enrolar o seu quadril como se fosse uma folha de papel. Se você precisa se balançar para subir a sua perna, tem uma triste notícia para você. Seu abdômen é fraco. Controle é a única coisa que importa. E agora finalmente chegamos no topo da tier list. O tier S é para quem não tem medo de sofrer, e neles a gente tem o rolinho abdominal e o lendário voo do dragão ou Dragon Flag. O rolinho é o melhor teste anti-extensão. Quando você tá lá deslizando para frente, seu corpo implora para arquear a coluna e desistir. Seu abdômen entra numa briga de foice para manter tudo reto. E cientificamente, a tensão sobre alongamento é o que realmente faz um músculo crescer. E é aqui que os gominhos ganham profundidade e param de parecer um desenho mal feito. E claro, o voo do dragão, o famoso Dragon Flag, o exercício favorito do Bruce Lee. Você tem que sustentar o peso do seu corpo inteiro nas escápulas, mantendo o tronco reto como se fosse uma tábua. É um esforço brutal para os oblíquos e para o reto abdominal. Se você consegue fazer 5 repetições disso de forma perfeita, você pode se considerar um mutante. A força do seu core está em outro patamar. Mas calma lá, não adianta tentar ser o Bruce Lee se você não descansa. O abdômen, como qualquer outro músculo, não é um escravo. Ele precisa de sobrecarga e principalmente de descanso. Muita gente falha no exercício porque o músculo cansou rápido demais. E é aí que entra a creatina. E não, ela não vai te deixar inchado, para de ouvir sua tia. A creatina te dá aquele gás extra de energia rápida para você conseguir fazer aquelas 2 repetições finais do voo do dragão, que são justamente as que mandam um recado pro seu cérebro. Ei, parceiro, precisamos de mais músculos aqui. Se você treina como um elite, você precisa se recuperar como elite, ou seja, você precisa também de uma boa suplementação. O segredo é a progressão inteligente. Você pode começar dominando a prancha ativa e a canoinha, nos níveis B e A. Quando você estiver conseguindo segurar uma canoinha perfeita por 60 segundos sem ficar tremendo igual uma vara verde, aí sim você passa para os desafios de verdade. Para de ficar treinando o abdômen todo santo dia, ele já trabalha estabilizando seu corpo quando você caminha ou carrega compras. Treina ele 2 a 3 vezes na semana no máximo, mas quando treinar, treina com sangue nos olhos. Você tem que se ligar também, né? Se você estiver fazendo 50 repetições de um exercício sem querer morrer, ele tá fácil demais. Você tem que subir de nível. Resistência infinita não serve pra nada se você não tiver uma força real. Você precisa entender uma coisa, seu abdômen é o chassi do seu corpo. Não adianta nada você colocar um motor de Ferrari num chassi de papelão. O carro vai desmontar na primeira curva. Tu tem que parar de ficar perseguindo aquela dorzinha de 1000 repetições inúteis e comece a perseguir a tensão, a estabilidade, a ciência da biomecânica. Se você focar nos níveis A e S, eu te garanto que em 90 dias seu core vai ficar parecendo uma armadura. Você não vai só parecer ser forte, você vai ser forte de verdade. Se essa tier list fez sentido para você ou te fez repensar sua forma de treino de abdômen, comenta a palavra core aqui embaixo e se inscreva no canal se você quiser realmente parar de treinar igual um amador. Forte abraço, até um próximo vídeo.